Bem-vindos a mais uma aula do Sanarflix. O tema de hoje é cintilografia de perfusão do miocárdio. Então a gente vai aprender sobre os princípios desse exame, que é muito importante dentro da cardiologia. Para entender, a gente vai começar falando um pouco do que é a medicina nuclear e os aspectos técnicos do exame, as indicações e contraindicações e a apresentação das imagens do coração na cintilografia, os tipos de estresse que são usados e o principal aqui são os padrões de resposta da cintilografia. Então, para a gente entender o que é cintilografia, a gente tem que entender o que é medicina nuclear. Então, o nome já diz, nuclear está relacionado com o núcleo dos átomos das células. O núcleo, quando tem um decaimento, ou seja, quando uma partícula se choca com o núcleo de um átomo, acontece a liberação de algumas partículas. Tem partículas alfa, beta, os raios-x, que são bastante utilizados na nossa prática clínica, e existem também os raios gama, que têm uma frequência mais alta, maior penetração. E são os raios gama que a gente vai utilizar na cintilografia. Além disso, tem liberação de partículas de nêutrons. Então, a diferença dessas liberações, dessas ondas eletromagnéticas, é a frequência delas e a capacidade que elas têm de penetrar diversas substâncias. Então, os raios-x conseguem penetrar o corpo humano, assim como os raios gama. Inclusive, os raios gama conseguem penetrar até o aço. Mas qual que é a importância disso? Por que eu tenho que saber? Porque essa irradiação em raios gama, quando encontra alguma substância que tem elétrons livres, vai gerar um efeito que é chamado de efeito fotoelétrico. Então consegue liberar fótons, que é energia na forma de luz. Só que essa luz não é visível ao olho humano. Então eu preciso de um aparelho para conseguir capturar esse efeito fotoelétrico, esses fótons, e transformar isso numa imagem. E é isso que a cintilografia faz. Então a cintilografia vem de cintilação. A cintilação é isso aqui, é a propriedade que as substâncias têm de liberar fótons, ou seja, de liberar luz, quando tem uma irradiação nelas, quando os elétrons sofrem essa liberação de fótons. Para a gente conseguir capturar isso, eu preciso de substâncias que tenham decaimento do núcleo, que consigam liberar raios gamas. E essas substâncias a gente chama de radioisótopos. Eles são inseridos no corpo humano através de um traçador, de uma substância que vai carregar esses radioisótopos, que geralmente são as hemácias. Então, o que a gente tem de radioisótopos? Tem o tálio 201, que é um tálio já foi bastante usado, hoje um pouco menos. Ele é análogo do potássio. Então, ele vai entrar nas células da mesma forma que o potássio, pela membrana celular, naquela bomba de sódio, potássio, ATPase. Então, ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro da célula, e aí o tálio consegue entrar por essa bomba. Ele é usado para avaliar a perfusão no coração e também para avaliar a viabilidade, se as células cardíacas ainda são viáveis depois de um infarto. A gente também utiliza o Tecnécio 99, que é o chamado Cestamib. Esse tecnécio, ele é melhor, ele tem uma resolução melhor do que o tálio e ele entra nas células por difusão passiva. Não é que nem um tálio que entra na bomba do potássio. Então, ele tem uma difusão melhor e a qualidade da imagem com o tecnécio, com o Cestamib, é melhor. Ele é o melhor para avaliar a perfusão, ele é o mais usado. Então, geralmente é o que a gente usa no exame. Várias vezes vocês vão ver cintilografia realizada com MIB ou com Cestamib. Nada mais é do que esse radioisótopo aqui, o Tecnécio 99. Então, o que é feito? Eu vou pegar hemácias marcadas com esse tecnécio, com o Cestamib, vou injetar na circulação e ela vai chegar até o coração. E a partir daí os miócitos vão absorver esse radioisótopo, vai ter um decaimento do núcleo e liberação de raios gama. Isso vai gerar fótons que vão se transformar numa imagem. Vai gerar cintilação e a cintilografia consegue perceber isso, o aparelho, e transformar isso numa imagem. Esse é o princípio do exame. Então, eu tenho um radiofármaco injetado, ele vai liberar raios gama. E esses raios gama geram um efeito fotoelétrico. Isso vai ser capturado por essa câmera gama, e essa câmera gama tem a capacidade de transformar fótons num sinal elétrico que é levado para um aparelho e transformado na imagem. Aqui a gente tem um estômago, mas a imagem seria um coração, no caso da cintilografia de perfusão do miocárdio. Então, o aparelho é muito semelhante a uma tomografia. O paciente fica sentado, só que na hora que você vai fazer a imagem, adquirir a imagem, o quarto fica todo escuro,
por causa do efeito fotoelétrico, então eu não posso ter uma iluminação. Geralmente o médico não fica na sala no momento da aquisição da imagem e eu posso girar esse aparelho em várias posições para ver o coração em diversas posições diferentes. As indicações do exame, então, agora que a gente entendeu como que ele é feito, as indicações são principalmente para avaliar a doença arterial coronariana. Só que eu não vou avaliar diretamente a anatomia, como no cateterismo, por exemplo. Eu não consigo ver a artéria em si, eu consigo ver a perfusão, eu consigo ver se a circulação sanguínea está adequada ou não, dependendo do estresse e do repouso. Então eu vou avaliar geralmente o coração em duas situações. Geralmente é utilizado esse exame para dar o diagnóstico em pacientes que têm uma probabilidade intermediária para alta de doença coronária. Então aquele paciente homem, mais idoso, ou uma mulher com comorbidades, que tem dor torácica. Para pacientes de baixo risco, ou seja, mais jovens, sem fatores de risco, geralmente o primeiro exame é o teste ergométrico. É um exame mais simples. Mas se o teste ergométrico é inconclusivo, uma das opções que eu tenho é pedir na sequência uma cintilografia de perfusão. E para prognóstico também. Então, qual é a diferença do diagnóstico para o prognóstico? No diagnóstico, eu não sei ainda se o paciente tem doença coronária, eu vou querer fazer o diagnóstico. Agora, o prognóstico, eu já sei que ele tem. Ele já teve infarto, ele tem dor torácica. Aqui eu quero avaliar qual o risco que ele tem de ter um evento adverso, de um novo infarto, de ter uma piora. Então, a cintilografia também pode ser usada para isso, para avaliação prognóstica e de pacientes que já foram revascularizados. Então, o paciente fez uma cirurgia de revascularização, colocou pontes mamária, safena, passaram-se 10 anos, eu quero saber se está adequado. Eu posso pedir uma cintilografia de perfusão para avaliar como está a circulação cardíaca com esse exame. E contraindicações, elas são relativas, não existe contraindicação absoluta ao exame. Mas se o paciente tem uma síndrome coronariana de alto risco, ele infartou com supra, ele teve infarto sem supra, eu não vou pedir uma cintilografia, eu já parto direto para o cateterismo. Se a paciente está grávida, eu tenho risco da radiação, então vou evitar. Mas se for um exame extremamente necessário, ele pode ser feito com proteção abdominal. E a apresentação das imagens, como que eu vejo o coração na cintilografia? Então eu vou ver com esse brilho dos fótons, e eu vou ver de diversos eixos diferentes. O primeiro eixo é o eixo curto, então como se eu pegasse o coração, imagine que o coração é um salame, eu vou cortando ele do ápice em direção à base, esse é o sentido. Então na imagem eu vou ver como se fosse uma rosquinha. O que eu tenho aqui? Ali eu tenho o ventrículo direito, aqui é o septo ventricular. A parede inferior, parede anterior e a parede aqui lateral. Então eu vou fazendo cortes da ponta do coração em direção à base. Esse é o eixo curto. Eu tenho também o eixo longo vertical. Aí eu já corto em outro sentido. Eu vou cortar no sentido vertical, assim longitudinal, do septo em direção à parede lateral. Então o que eu tenho nessa imagem? Aqui embaixo é a parede inferior, parede anterior, e aqui aponta o ápice do coração. Estou vendo o coração num outro eixo. E o terceiro eixo, são 3, o terceiro é o longo horizontal. Aí eu vou fazer um corte longitudinal mais de baixo para cima, da parede anterior em relação à inferior, ou seja, perdão, de cima para baixo. E aí o que eu tenho? Eu tenho o septo aqui, então o ventrículo direito está para lá, eu tenho o septo, o ápice e a parede lateral. Então eu consigo ver o coração por 3 eixos para avaliar melhor a perfusão em vários eixos diferentes. Além dessas imagens, eu tenho também as imagens relacionadas à capacidade de contração, a fração de ejeção. Eu vejo o coração na sístole e na diástole e faço a comparação. A fração de ejeção é a diferença entre o que tinha de volume na diástole e na sístole. Mas como que o aparelho sabe o que é sístole e o que é diástole? Aí ele vai ser trigado pelo eletro. Então, o disparo da imagem vai ser pelo eletro. O paciente tem que estar monitorado. O momento em que eu tenho o final da diástole é justamente onde vai ter o QRS, porque o QRS é a despolarização, é o início da sístole. Então, logo antes do QRS, eu tenho o volume diastólico final, o VDF, ou seja, o finalzinho da diástole, o momento que o coração está mais cheio, é logo antes do QRS. Então aí eu vou ver a imagem nesse ponto. O segundo ponto é na onda T. A onda T é a repolarização. É o início em que vai ter
eu vou começar a repolarizar. Então, nesse momento, é o momento final da sístole, quando o coração está terminando de contrair. Então, nesse momento, que é aqui, ó, na onda T, a linha de baixo, eu tenho um volume sistólico final. Quando eu comparo o volume diastólico final com o sistólico, essa diferença é o que o ventrículo ejetou, e isso pode ser determinada a fração de ejeção pela cintilografia. A gente, para avaliar a perfusão, tem que ver o coração no repouso e com o estresse, para avaliar como que ele fica após um estresse. O estresse pode ser físico, como a esteira, ou um cicloergômetro, que é a bicicleta, são tipos de estresse físico, mas muitas vezes o paciente não consegue fazer isso, ele é idoso, ele tem problemas ortopédicos, ele não tem capacidade funcional para fazer isso. Aí você vai partir para o estresse dito farmacológico. Aí eu tenho duas possibilidades. A primeira do estresse farmacológico é a dobutamina. A dobutamina é uma droga inotrópica positiva. Ela aumenta a força de contração e gera taquicardia, porque ela age em receptores beta-1 do coração. Então, gerando essa taquicardia, isso gera um estresse ao coração e assim eu consigo avaliar o coração sob estresse. Quando que está contraindicada a dobutamina? Se o paciente já usa beta-bloqueador, não é que está contraindicado de forma absoluta, mas o efeito não vai ser o ideal, porque se ele está beta-bloqueado, a dobutamina não vai conseguir agir adequadamente nos receptores beta-1 do coração. Então o ideal é que ele não use beta-bloqueador. Se ele já usa, ou suspender alguns dias antes do exame, ou vou ter que usar uma dose muito alta de dobutamina durante o exame, e nem sempre o exame fica adequado. Se o paciente está muito hipertenso, acima de 18/11, não é conveniente ele fazer o exame, porque a dobutamina vai fazer a pressão subir ainda mais, e ele pode ter uma emergência hipertensiva. E o terceiro ponto são arritmias. Quando ele age nos receptores beta-1, além de taquicardia, pode causar arritmias, tanto fibrilação atrial, quanto taquicardia ventricular, até mesmo fibrilação ventricular. Então, cuidado, se o paciente já tem arritmias, elas podem ser exacerbadas pela dobutamina. E o outro estresse farmacológico seria a adenosina. A adenosina também pode ser usado o dipiridamol. Então, o dipiridamol ele inibe a degradação de adenosina e se eu der adenosina já é o efeito direto. Então, tanto faz ser dipiridamol ou adenosina, o efeito será o mesmo. E qual que é o estresse da adenosina? É a vasodilatação. Por que a vasodilatação é um estresse? A gente já vai entender. Calma que a gente já vai entender. Então, quais são as contraindicações para a adenosina? Quando que eu não posso usar? Se o paciente tem broncoespasmo, porque além de causar essa vasodilatação no coração, a adenosina causa um broncoespasmo pulmonar. Então, se o paciente é um paciente asmático grave, DPOC grave, melhor evitar esse tipo de estresse farmacológico. Se o paciente tem um bloqueio atrioventricular avançado, porque se vocês se lembrarem, nas taquiarritmias eu posso usar a adenosina, porque ela bloqueia o NOAV. Então, se o paciente já tem uma bradicardia, ela pode ser piorada pelo uso da adenosina. Então, cuidado, melhor não utilizar. E o terceiro ponto é se ele usa cafeína ou metilxantina antes do exame, porque essas duas substâncias aqui, a metilxantina está presente em chás, está presente no chocolate. Essas substâncias têm relação com o metabolismo da adenosina. Então, em geral, que tenha um preparo. O paciente tem que ficar 24, 48 horas sem ingerir essas substâncias ricas em cafeína, em chocolate, alguns chás. Ele tem que não ficar sem tomar essas medicações para conseguir fazer o exame adequadamente. Mas agora vamos entender por que a vasodilatação é um estresse. Dobutamina é fácil, né? Taquicardia é um estresse, isso é óbvio. Mas por que a vasodilatação é um estresse também? A vasodilatação é um estresse por causa disso aqui. A gente tem aqui o gráfico do fluxo coronariano relacionado com o grau de estenose. Então a gente tem um fluxo basal que geralmente ele é mantido em todas as coronárias, independente do grau de obstrução. No entanto, quando eu faço uma vasodilatação, e é isso que a adenosina vai fazer, essa linha azul são as coronárias com vasodilatação.
Notem que a curva ela não é igual. Quanto maior o grau de estenose, quando eu vou vindo para cá, então o paciente que tem uma estenose de 50%, ele consegue vasodilatar cerca de 4 vezes. O paciente que tem a coronária, que tem 70% de obstrução, ela consegue vasodilatar apenas 2 a 3 vezes. E se tem uma coronária com 90% de obstrução, ela não tem a capacidade de vasodilatar. Então, no momento que eu dou adenosina, eu vou dilatar todas as coronárias. Quem dilata mais? A artéria que não tem obstrução. Então o sangue vai mais para essa coronária. Enquanto que as coronárias que têm obstrução vão ter menos fluxo sanguíneo disponível. Isso vai gerar o que a gente chama de isquemia. Vai faltar oxigênio para aquelas células que são supridas por aquela coronária que está mais obstruída. Por isso, a vasodilatação é um estresse, porque ocorre um roubo de fluxo de sanguíneo para aquelas artérias que estão mais obstruídas. Então é por isso que a adenosina é um estresse, por conta dessa questão do roubo de fluxo para artérias que têm obstrução. E agora é o principal, são os padrões de resposta. Então agora presta atenção, para um pouco, olha para essa imagem para você entender. Da próxima vez que você pegar uma cintilografia, você vai conseguir interpretar melhor. A resposta normal é essa aqui. Então, o padrão da cintilografia é ter os 3 eixos. Lá de cima, eixo curto. Aqui do meio, o eixo longo vertical e o eixo longo horizontal. A partir daí, eu tenho uma comparação do estresse com o repouso. Por padrão, a imagem de cima é o estresse e a imagem de baixo é o repouso. Então, como vocês podem ver aqui, essa imagem normal. Eixo curto parece uma rosquinha, os outros eixos parecem um U, deitado e um U de cabeça para baixo. Esse é o normal, tanto com o estresse quanto do repouso está igual. O que eu posso ter de padrão de resposta? A chamada hipocaptação transitória. Então, o que é isso? No estresse, falta captação em determinados territórios, mas no repouso, essa captação ela normaliza. Então, olha aqui esse eixo curto aqui, ó. A parede mais anterior está faltando aqui, né? A rosquinha não está fechada. Olha só, faltou perfusão lá em cima, mas no repouso aqui ela normaliza. Aqui a gente pode ver, ó, na região mais anterior e apical, falta perfusão, mas no repouso ela volta. Da mesma forma aqui no ápice. Então isso é uma hipocaptação transitória. Por que transitória? Porque ela acontece só no estresse. No repouso ela normaliza. O que isso significa? Que eu devo ter alguma obstrução na coronária que não deixa o fluxo chegar adequadamente no estresse. E eu posso ter um padrão de hipo persistente. O que é isso? Olha só. Está faltando aqui na parede mais inferior e septal. Aqui também a gente vê que na parede inferior está faltando, né, perfusão. Ó. E aqui na pontinha, no ápice e na região mais septal. Então falta. Só que não existe diferença de perfusão entre o estresse e o repouso. Está igual. Estresse e repouso. Pouca diferença entre o estresse e o repouso. Vocês conseguem ver? Então isso é uma hipocaptação persistente. Não tem mudança. Qual que é a diferença da transitória para a persistente? A transitória está acontecendo isquemia, então falta fluxo quando eu tenho estresse. Provavelmente eu tenho uma obstrução grave, então esse é um paciente que vale a pena fazer, por exemplo, um cateterismo, investigar melhor, pode ser que ele se beneficie, por exemplo, de uma angioplastia ou mesmo de uma revascularização cirúrgica. Esse daqui, a hipopersistente, é um paciente que tem necrose ou fibrose, ou seja, ele não tem mais isquemia. O problema acontece tanto no estresse quanto no repouso. Então isso aqui geralmente são coisas antigas. O paciente teve um infarto prévio e ficou com esse déficit de perfusão que ele é persistente, ele é mantido. Esse paciente aqui provavelmente não vai se beneficiar, por exemplo, de uma revascularização, porque isso aqui que aconteceu é antigo. Ele ficou com essa cicatriz no miocárdio e um déficit de perfusão. Então entenda esses padrões de resposta. O normal, não tem diferença entre estresse e repouso. A hipotransitória, que acontece uma hipocaptação no estresse e normaliza no repouso. E, por fim, a hipopersistente, que a hipocaptação acontece tanto no estresse quanto no repouso. Isso é uma cicatriz, isso é infarto antigo.
Esses padrões de resposta vão ser avaliados nos diferentes segmentos do coração. E aí a gente tem uma padronização que são os 17 segmentos. Então o coração ele é visto como numa imagem 2D, ou seja, ele está achatado, mas na verdade o que a gente vai ver nos 17 segmentos é isso aqui. A pontinha, a parte mais central é o ápice, a região média e a região basal. Então é como se eu pegasse o coração e achatasse ele no meio e eu estou vendo os diversos segmentos do coração. Vamos entender melhor nesse gráfico. Então nesse gráfico eu tenho lá para cima a parede anterior, aqui embaixo a inferior, para cá lateral e para lá eu tenho septo, é como se eu tivesse o ventrículo direito para lá. Aqui eu tenho os 17 segmentos do coração. É como se eu pegasse o coração, achatasse ele num plano. O segmento 17 é a pontinha, é o ápice. O segmento 1 é a região mais de fora, é a região basal anterior. O segmento 4 é a região basal inferior. E aí, esses diversos segmentos vão ser importantes a gente entender, porque cada região tem um suprimento de uma artéria específica. Então, o que acontece aqui? Nos segmentos mais anteriores e septais, eu tenho a irrigação pela descendente anterior. Nos segmentos mais laterais, pela artéria circunflexa, que é a CX. E nos segmentos inferiores, a coronária direita, que é a CD. Então, se eu tiver uma hipocaptação transitória nesses segmentos mais inferiores, eu vou pensar que tem um comprometimento da artéria coronária direita. Se eu tiver uma hipocaptação persistente na região lateral, é sinal que esse paciente já teve um infarto prévio na região da circunflexa. E se eu tiver uma hipocaptação transitória na região anterior e septal, eu vou pensar que ele tem uma obstrução grave na descendente anterior. Então, os segmentos são interessantes a gente entender a região de suprimento sanguíneo de cada artéria específica. E não precisa decorar, o segmento 17 é esse aquele. Não, o que você precisa entender é a distribuição da circulação dependendo da artéria que possa estar acometida. E quais são os critérios de alto risco? Então, eu faço o exame, eu já entendi os padrões de resposta, mas existem critérios para considerar aquele exame de alto risco de infarto, alto risco de morte nos próximos anos. Se ele tem mais de 10% de isquemia no exame. Então, são diversos segmentos acometidos, que equivale a mais de 10% da área miocárdica, isso é um exame de alto risco. Se o paciente, durante o esforço, ele tem uma queda da fração de ejeção. Então, a fração de ejeção no repouso está boa, mas quando eu faço um estresse, seja farmacológico, seja físico, a fração de ejeção cai. Isso é um alto risco. Se o paciente tem uma dilatação do coração no esforço, também é considerado um alto risco. Por fim, se ele tem uma captação do radioisótopo no pulmão após o estresse. Por quê? Porque se eu tenho um coração que durante o estresse ele piora a fração de ejeção, ele vai aumentar a pressão dentro dele. Então, o coração sob o estresse tem uma pressão aumentada. Isso vai fazer com que a circulação pulmonar fique lentificada. É mais difícil para as artérias pulmonares levarem o sangue para o coração, porque o coração está com a pressão aumentada. Então, o radiofármaco ele fica mais tempo na região pulmonar, e isso gera uma captação pulmonar após estresse. Isso não é raro, isso não é comum de acontecer, mas se acontecer, tem que pensar que esse paciente pode ter uma doença multiarterial, várias artérias acometidas. Então, nessa aula, em resumo, o que a gente viu? A gente entendeu os princípios da cintilografia. O que é cintilação? É aquele efeito fotoelétrico relacionado com os raios gama. Viu os aspectos técnicos do exame, os 3 eixos, o curto, o longo vertical e o longo horizontal, indicações e contraindicações, a apresentação das imagens, os tipos de estresse que a gente tem, pode ter estresse físico ou farmacológico, e aí lembrar da dobuta e da adenosina, quando usar cada uma e o que elas se diferenciam. E por fim, que é o mais importante, são os padrões de resposta. A hipocaptação transitória, que significa isquemia, e a hipocaptação persistente, que significa necrose ou fibrose. É uma cicatriz de algum evento isquêmico prévio. Essas são as referências da aula e até a próxima.